compartilhar aqui a minha tela, que vai ser essa. Você tá vendo essa, né? Aqui eu vou abrir em Picture e vamos para cá. Pronto. A gente comentou as 3 atividades passadas, eu vou comentar essas 3 hoje, né? Só perguntar se é isso que você queria, né? A atividade teórica já fechei, acabei de fechar, eu não recebo mais. Beleza? Quem fez, fez. Quem não fez, não dá para fazer mais. Porque eu tô vendo que tem 6 pessoas, por exemplo. E tem 5. Talvez alguém aqui que não... Então, por exemplo, essa galera aqui que fez 10, tava na faixa aqui de 10, essa turma aqui, daqui a pouco eu fecho, essa semana eu vou fechar já a atividade 12 era pro dia 28, eu vou deixar aberta ainda, tá? A 12... eu vou deixar aberto. E a 11, que era pro dia 23. Mas aqui passou aí do dia 20. Porque hoje seria do dia 5. Então, essa daqui, da 10 para baixo eu não abro mais não. Da 23 e 28. Provavelmente quinta, amanhã, sexta-feira, eu vou estar fechando essa atividade aqui, ó. A prática 1, atividade 11 também. E a atividade 12 e a prática 2, tá? Quinta, sexta-feira, esses dias eu estou fechando. Aí, até dia 15, assim, ainda eu recebo as atividades, que é 15 dias para concluir as tarefas burocráticas. Mas vamos lá. Pessoal, eu instalei hoje o Jamove aqui, como eu estava dizendo a vocês. É uma ferramenta semelhante, vou até fechar aqui. Não guardar. Ó, ele tem aqui na pasta de downloads que eu baixei. Você pode baixar o Jamove 2.7.3 e T1.0. Você pode vir aqui em Jamove download grátis, por exemplo. Abrir, baixar a versão desktop, se quiser usar na nuvem, né? E navegar por esse site, pegar informações, o que é o produto. O Jamove e o JASP, eles são primos brigados, mais ou menos, isso é a história, mais ou menos. Não me lembro quem veio primeiro, acho que foi o Jamove, e aí teve uma turma que desenvolveu o Jamove, começou a desenvolver o JASP. Eles são bem semelhantes. Acho que hoje o JASP tem algumas funcionalidades a mais, pelo menos em termos do que eu uso, né? Não uso tudo, né? Então você baixa, instala no seu computador, né? E aí você abre o Jamove e você vai ver que ele tem abrindo aqui na outra tela, mas vou puxar para cá. Eu vou só apresentar para vocês. Hoje vai dar em torno de meia hora, tá, gente? A aula não vai passar muito disso não. Só vou mostrar para vocês, tirar algumas dúvidas do exercício. Tá abrindo aqui, espero que não dê problema, né? Não tá aberto até agora. Carrega um pouquinho. Eu vou mostrar algumas questões também de extensão. No JASP eu não tenho como mostrar nesse computador porque ele não está abrindo. Talvez semana que vem a gente quando se encontrar de novo, né? Não vai ter mais conteúdo nem aula, é só discussão disso aqui, nesse módulo de estatística básica.
Eu posso até mostrar alguma coisa de teste T e tudo mais, para adiantar só para vocês o módulo seguinte, teste de hipótese, né? Mas seria mais uma ideia de apresentar essa ferramenta, né? Apresentar o Jasper. Na aula que vem eu posso mexer mais no Jasper com vocês, mostrando tudo que a gente estudou nessa ferramenta do Jasper. Aqui eu tenho o Jamove, que é bem semelhante, como eu disse a vocês, ao Jasper. Não tenho como abrir o Jasper aqui, não está abrindo esse computador. Semana que vem, né, amanhã, acredito, estou com o meu computador mais tarde, aí semana que vem eu vou estar com ele, eu abro o Jasper nele, posso abrir o Jamove nele, e a gente explorar, né? A ideia é explorar os conceitos. E posso também, vamos ter tempo de discutir um pouco de teste de hipótese, apesar de não estar dentro do conteúdo. Então, assim, o curso em si, o conteúdo terminou, mas aqui é a prática, né, que eu peço para vocês explorarem com as atividades. Pode ser feita no Jasper, pode ser feita no Jamove essas atividades. Basta vocês pesquisarem, como é que faz isso no Jasper, como é que faz isso no Jamove. Tem que pesquisar também, né, gente? Aqui tem a atividade passo a passo, aqui tem outra atividade, aqui tem outra atividade. Dentro dessa atividade aqui, ó, tem até um vídeo que eu posto com um passo a passo de como funciona a distribuição binomial de Poisson. Eu vou até botar o vídeo aqui também da distribuição normal. Aqui é a aproximação da normal para binomial e Poisson. Normal. Aqui também tem um vídeo que eu falo disso aqui. Normal, normal padrão. É um plus do curso, né? Mas aí você sai com o curso básico mesmo de estatística, que é até intervalo de confiança com noções aí de teste de hipótese, né? Parte 1, né? O curso são duas partes, tem a parte 1 e a parte 2. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Sim, estou com o Jamove aqui aberto. Eu não vou replicar aquelas mesmas ideias de exploração de estatística descritiva. É bom ter os dois. Às vezes você quer fazer uma estatística no... Veja que é bem parecido, né? O Jasper ele traz algumas informações a mais aqui, mas por exemplo, gráfico de dispersão ele traz a parte aqui. Tem muitas opções. Talvez o Jamove seja um pouco mais didático, né? O Jasper tem mais opções. Tem o gráfico de Pareto também, até aqui a forma de você... Esse aqui, o gráfico de Pareto lá no Jasper, eu não lembro como é que tá, eu não sei de cabeça aqui como funciona. Mas se você for aqui, ó, vão ter essas três opções aqui que exploram bem o que a gente estudou nesse curso. Além de frequências, no caso aqui, tanto teste binomial, né, mas a gente não estudou teste de proporção binomial, a gente não estudou isso aqui, né? Isso é distribuição binomial. O que eu vou comentar, pelo menos na próxima aula, como um plus para esse curso, é esse aqui, o teste T, tá? Só como um plus. E hoje eu vou deixar vocês, a gente explorando aqui o Jamove, explorando as atividades. Na próxima aula a gente finaliza comentando o que é o teste T, né, na teoria, e mostrando aqui na prática também. E aí, vindo para as atividades, já que a ideia é essa, né, na atividade 4 aqui, eu até estava com ela aberta, dando uma olhada, ela fala de distribuição binomial e distribuição de Poisson para você fazer no Jasper. Beleza. Qual a ideia que eu dou aqui? Professor, estou querendo usar o Jamove, estou querendo usar o Jasper. Muitas vezes, talvez, até aqui eu não verifiquei se foi colocado, algumas dessas atividades podem necessitar que vocês instalem módulos extras na ferramenta, né? Se vocês perceberem aqui, ó, tem módulos, ó, vários módulos. Esses módulos aqui já vem na instalação padrão. Você pode avançar seu conhecimento em estatística, você vai ver que você começa a utilizar esses outros módulos aqui, né? Teste de binomial, amostras independentes, teste de associação aqui quadrado, teste de Meck-Neymar, são vários tipos de teste, né? Essa opção aqui eu acho que não sei se tinha tabela de contingência, né?
Depende do que você vai estudar, isso aí você vai entrar no curso de estatística mesmo. Né? Nosso estatística básica, você vai estudar esses aqui. No módulo 2, os testes T, ANOVA, algumas dessas ANOVAs aqui, né? E regressão linear e correlação. Né? Talvez um pouco de regressão logística. E tudo você tem aqui um estudo bayesiano, né? Baseado no teorema de Bayes. E aí são várias opções. No entanto, você pode, como eu estava dizendo a vocês, instalar novos módulos. Aí tem a opção de gráficos, ó, que eu acredito que no Jamova ele traz, né? Você ir direto aqui para opções de gráfico, por exemplo, gráficos de barras, né? Porque eu não estou com nenhum conjunto de dados aqui carregado, né? Mas eu posso abrir aqui um conjunto de dados, aquele mesmo que a gente abriu. Vou procurar, eita, eu não vou ter ele aqui. Deixa eu ver se eu baixo ele aqui, aquele de marketing, né? Eu tenho um aqui, taxa de evasão. Esse é meu, posso... Deixa eu ver, tem esse. Deixa eu ver se ele vai abrir. Ele abriu como um novo arquivo aqui, né? Eu vou carregar ele para cá. Vou fechar esse. Não guardar. Esse aqui é um estudo meu, inclusive. Estou abrindo. Né, de dados de evasão lá no campus. Tá. Que aqui identifica a classificação racial do aluno, a renda familiar. Uma renda familiar categorizada, aqui está em números, né? Aqui eu deixei categorizada, é diferente. Eu posso ver que tem uma reguinha aqui. No JASP tem essa mesma questão, né? O sexo, a idade mínima, a idade... Na verdade, isso aqui é um campo com idade intervalar, né? A idade da pessoa está entre 55 e 59. Ele pode ter 55, pode ter 59, 56, 57, 58. E esse é um campo de idade média, que é a média desse valor. Tipo de curso. O curso pode ser especialização técnica, pode ser FIC, que é o curso que eu estou querendo abrir para vocês, né? Isso vai depender muito das conversas que eu vou ter esses dias e também do desempenho de vocês, principalmente da turma de Python. Esse curso FIC, ele vai, é o que eu falei na aula passada, um curso de programação para análise de dados, que vai ter tanto Python quanto a estatística. Pode também ser só um curso de programação. Então tem curso técnicos, que é a maioria lá, tá. Nome de curso, né? Cada sigla dessa é referente a um curso. São dados reais, tá? Tipo de oferta, como o aluno entrou, né? O tipo de oferta do curso, né? Se é um curso subsequente, integrado, ProEja integrado, ProEja concomitante, enfim. Modalidade de ensino, se é presencial à distância ou presencial. Isso aqui só é um campo que eu uni esses três caras aqui, porque às vezes nas análises, um campo desse não tem muita explicação, mas quando ele junta com outros campos, né, outras colunas, aquela junção dá uma explicação melhor sobre o evento. O turno, e o ano, né? Aqui a quantidade de pessoas matriculadas. Aqui, isso aqui não está concluído, não é porque eu tenho nesse computador por acaso. Tem uns erros aqui provavelmente. Dados do Excel aqui que posso até só para dar um shift para baixo, né? Shift page down, na verdade. Botão direito do mouse e vou deletar essas linhas. Apagar para ele ficar. Só vou ali tratando esses dados aqui. Eu vou apagar essas colunas também que não fazem. Clique no botão direito, apago essa variável.
Vou apagar essa. Veja que eu estou usando esses dados aqui porque estava no meu computador. Esse aqui já tinha, né, esses dados. E esse TE aí é exatamente a probabilidade, né, de quantas pessoas evadiram com essas características. Eu poderia, inclusive, considerar que esse cara aqui poderia ser uma variável categórica. Ele tem bem pouquinho dados, né? Não tem nada não. Tem um outro aqui, outro conjunto, que é esse. Deixa eu ver se tem algum outro. Eu tenho um conjunto melhor aqui. Deixa eu trazer isso pra cá. Fica melhor de eu procurar. Vou pegar um arquivo CSV só para importar aqui no Jamur. Mas o que eu queria mostrar a vocês, ó, esses módulos aqui você pode instalar. Né? Eu não instalei assim alguns só dando uma olhada, sem ter muita informação. Tá? Deixa eu baixar um aqui. Mas você clica aqui em módulos, ó. Dentro de análises, quando você clicar em análise, em gráfico também, gráficos aqui ele já traz essas opções. Veja que eu acredito que esse módulo de gráficos eu fui até instalado depois, porque ele traz a opção de gráfico de Pareto aqui, ó, né, esses dados, e traz aqui também, né, em dados, variáveis, não, em análise, exploração, gráfico de Pareto, né, e traz aqui dentro de gráficos. Por exemplo, aqui no eixo X ele iria precisar de uma variável categórica. Eu poderia dizer que o sexo, não, deixa eu ver uma com tipo de curso, nome do curso. E contagem, eu poderia botar aqui, por exemplo, matrícula está como categórica, tá vendo? Mas está errado. Mas o que é que ele está dizendo aqui, ó? Um exemplo de um gráfico de Pareto, né? Só para mostrar para vocês e revisando. Que guia de turismo, nessa base de dados que eu peguei, né? Que não é atual, não é a melhor, tem aí uma percentagem acumulada, né? E deixa eu ver aqui no eixo. Título do eixo X poderia ser nome do curso. Esse tipo de atividade está lá entre as atividades que vocês precisam fazer, né? Então eu só estou mostrando aqui, né, algumas nesse tempo que a gente vai ter. Mas aqui a distribuição, por exemplo, usando o gráfico de Pareto, como a gente já utilizou na primeira aula. Algumas variáveis aqui, nas primeiras aulas, algumas variáveis aqui você precisaria mudar, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui baixar um conjunto de dados desse mais atualizado. Aliás, um totalmente atualizado, porque esse aí eu tenho um aqui. Eu vou até baixar esse Select Data CSV. Baixar ele. Pronto, baixar aqui em Downloads. Eu vou abrir ele aqui, que ele é mais real. Abrir.
Tá aqui, ó, Select Data. Vou abrir ele, ele é marcar. Ele fala desses mesmos dados, tá? Só que ele já está tratado, já está mais. Fechar essa, não guardar. Trazer isso. Ah, esse aqui tem. Esse aqui é bem real, inclusive. É dados reais mesmo. Esse aqui tem 6.870 registros. E ele traz. Ele já é tratado, enfim. Faz parte do meu estudo aqui, do estudo que eu tenho. 6.820, na verdade. Ele tem umas linhas em branco ali, aí pegou ele lá embaixo. E aqui ele diz no final só 1 e 0. É se aquele aluno evadiu. Né? Um certo aluno aqui de... Isso aqui é 1, aqui é para ser 1. Renda familiar até um salário mínimo. Esse valor aqui está em contínuo, né? Aqui ele está como categórico. Aqui ele, na verdade, essa renda familiar aqui é se ele... Ah, não, desculpa, esse aqui é vazio mesmo. Esse aqui é se ele informou ou não. Se ele não informou a renda familiar, é 1. Se ele informou, é 0. E logicamente aqui vai estar vazio. Mas eu criei esse campo porque, enfim, não cabe ao assunto aqui. Sexo, aquela idade média, o tipo de curso, nome do curso, tipo de oferta, modalidade de ensino, turno, o ano e a análise de evasão. Aqui está tudo certinho. A idade é contínua. Esse cara aqui pode ser visto como contínuo ou como contínuo discreto, né? Ele pode ser um contínuo discreto aqui, dependendo do camarada. Esse ano também, o ano está como categórico, porque, mas não é número discreto, mas é que o ano em si não faz diferença para minha análise, né? Porque o aluno entrou em 17 ou em 18 que ele vai evadir mais as características dele. Mas enfim, se a gente partir aqui para aquela análise lá do gráfico, ó, tanto lá como aqui nesse módulo de Pareto, e ele pede aqui no eixo X um nome do curso, a gente tem colocado, né? Agora já vai dar um resultado bem diferente daquele, vai demorar aqui, ó, né? Ou seja, esse primeiro ponto, só revisando aqui, né? É o curso de serviços jurídicos, ó. De fato, é o curso SJ. Né? Não fica legal dessa maneira. Né? Tem muitos atributos, muitos cursos. Mas a gente já vê que o curso de serviços jurídicos é o maior. Eu posso botar aqui em tipo de curso, tirar esse nome curso, tipo de curso, ele vai ter menos valores. Ele vai demonstrar isso melhor. Mas olha, os cursos técnicos, né? Ele aborda... Isso é o gráfico de Pareto, ó. O cursos técnicos ele aborda aqui. Eu posso aumentar essa largura. Né? Os cursos técnicos ele abordam aqui aproximadamente 60%. Né? E tem uma frequência de 4.000, no caso aqui, matrículas, né? 4.000. Ele está contando aqui quantidade de pessoas no curso, quantidade de itens, como cada item desse é uma pessoa específica, são a quantidade de pessoas, né? O FIC em segundos e as especializações técnicas em terceiro. Aqui eu consigo mostrar, né? Mas o que diz o gráfico de Pareto não é muito bem isso. Aqui ele está dizendo que com 33%, né? Ou seja, um terço, eu consigo explicar 60% aqui das minhas ocorrências, né? Aquilo que ele diz, com uma parte eu consigo explicar a maioria, né? Aquela regra do 80-20, mais ou menos isso, né? Era o ideal, talvez aqui o turno, você pode também analisar o turno, porque o turno só vão ter 5 categorias, que é noite, isso. Ó, no turno você pode ver o que? Subtítulo do gráfico, eixos, deixa eu ver aqui, tamanho, que você pode, né, alterar o tamanho do eixo, fontes, não são muitas informações, legendas, né?
Eu acho que essa daqui que seria interessante em legenda, título, texto do título. Deixa eu ver se tem algum título do eixo X, subtítulo do gráfico. Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo. Se você quiser aqui, você pode colocar um texto, né, para o subtítulo, que é, aqui tem turno, frequência, sei lá, quantidade. Só para ver como ele... Né? Você escrever errado, mas assim, você pode botar quantidade de alunos, né, por turno, enfim. No eixo, por exemplo, títulos e eixos, né? Título do gráfico, título do eixo. Eixo, não, aqui, ó, tamanho da fonte do rótulo. Eu queria ver a opção para tamanho da fonte do rótulo. Não, se eu diminuir aqui, será que ele diminuiu? Não, só diminuiu a fonte do rótulo. Eu queria que ele aumentasse essa quantidade de... ou botasse o valor real aqui, eu não estou vendo essa opção. Mas enfim, eu só estou mostrando aqui um módulo extra, tá, de gráficos. Você pode ter aqui no Pareto. Ou, desculpa, aqui no Jamur. Outra opção, aí eu que estava falando aqui em análise, é você vir em módulos aqui, ó, e verificar o que está instalado ou instalar módulos. Olha quantos módulos tem instalado aqui para diversas análises diferentes em estatística. Então, gerir instalado. Você vem aqui e você vê o que está instalado, vê o que tem disponível, ó, você codifica em R. Cara, aqui é parar, ler, estudar e ver o que é que tem. Pesquisar na internet o que você quer e que você não está conseguindo fazer. Né? Por exemplo, eu baixei esse Distriaction aqui, que ele traz a possibilidade de você simular essas distribuições que a gente estudou, já é outro assunto. Né? Por exemplo, se eu for aqui em Binomial Distribution, né, você pode fazer isso aqui para resolver, por exemplo, a tarefa 4, que fala disso. Né, lá no JASP, mas se você estiver usando o Jamor, e o JASP também tem essa distribuição, também tem esses módulos, beleza? Então você pode criar aqui uma distribuição normal de tamanho, vamos dizer, tá, aqui tem uma de tamanho 10, probabilidade 5, né, aquela bem básica, né, e seria a ideia aqui de jogar uma moeda para cima, né, com a probabilidade dela cair cara nenhuma vez, com a probabilidade dela cair cara 5 vezes, né, a maior probabilidade vai ser essa, de cair 5 vezes, de 10 vezes que eu jogar, né. Eu posso calcular aqui as probabilidades, né? Então eu posso calcular, então qual é a probabilidade de x igual a 1, né? Então ele vai me dar aqui o resultado, tamanho 10, com chance de sucesso, ele marca ali, ó, igual a isso, né? Igual a meio, é bem legal, bem didático, né? Eu posso também estar aqui no intervalo, marcar esse intervalo aqui, só que aqui eu teria que dar um valor diferente, né? X igual a 1, x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Então, ele já vai me dar uma probabilidade acumulada, né? Uma probabilidade de 0,054. Se você, por exemplo, colocar aqui a probabilidade dele ser igual a 1, vai dar quanto? 0,01. A probabilidade dele ser menor ou igual a 1, ele aumenta, porque aumenta a probabilidade aqui do zero, né? Ó, probabilidade dele ser zero, vou marcar aqui, nós chamamos de um binomial. É 0,001. Dele ser 1. 0. Faz aquelas continhas, lembra que eu falei para vocês, ó, as continhas vocês precisam só entender, mas não precisam fazer.
0,01. Então, se eu botar qual a probabilidade de eu ser menor do que 1? Menor do que x1, sabendo que x1 é igual a 1. 0 é a de 0 e mais a de 1, e assim por diante. E aí eu posso brincar aqui nos intervalos, né? Ou já calcular a probabilidade cumulativa, por exemplo, entre 1 e 2 aqui. Né? Aqui eu marquei um quantile, né? Cumulativo. Enfim, depende do que você quiser. Aqui você usa toda aquela prática da distribuição binomial, mas com esse dist action, né? O Poisson da mesma forma, né? Então você bota aqui um Poisson com a probabilidade, sabendo que meu lambda é igual a 10, deu a distribuição de Poisson. Ter um P igual a 5, né? Vai ser bem baixo, né? Mas aí normalmente a gente faz o quê? Menor igual ou maior igual. Menor igual, aqui ele já deu 6%, né? Ele pinta aqui a área da probabilidade, né? Ou seja, menor ou igual a 5 é tudo isso aqui. E assim por diante. E eu posso brincar entre 5 e 10. Então, qualquer problema que você tiver, você pode simular ele aqui, né? E calcular essa probabilidade automaticamente. Então você também tem a distribuição normal, que a gente estudou, só as que a gente estudou aqui, tá? A distribuição normal. Aqui, ó, você vai ter uma distribuição normal o quê? Média 0, desvio padrão 1, é aquela normal padrão, né? Ele está desenhando. E você pode calcular as probabilidades. Então você vai calcular qual a probabilidade de x ser menor ou igual a 0. Né? É exatamente 50%, porque ele vai pintar isso aqui. Isso aqui para você estudar didaticamente aqueles testes de hipótese é perfeito, porque você vai dizer, calculei o z, lembra do cálculo do z? Calculei o z, deu 0. Calculei o z da outro valor, na aula passadas, né? Dá uma estudadinha aí nisso aí. Eu quero calcular qual é a probabilidade de estar entre 0 e 1, por exemplo, aqui. 0 e... Pronto, 0 e 1. Opa! 0 e 1. Olha que massa. Então, qual é a probabilidade de um valor estar nesse intervalo aqui, numa distribuição em que a média é 0 e o desvio padrão é 1. Essa distribuição é a distribuição Z padrão, é a distribuição normal padrão, né? Logo, se eu tenho uma distribuição, lembra? Normal, de valores, eu tenho lá a coleta normal dos valores brutos. Eu transformo, por exemplo, aquela distribuição para uma distribuição padrão, né? Tem uma fórmula de transformar lá, lembra? E eu encontro, e eu quero saber a probabilidade de um valor, por exemplo, a altura dos meus alunos. Então eu pego a altura de todo mundo, tiro a média. Qual é a probabilidade, considerando que a altura dos meus alunos é uma distribuição normal, qual é a probabilidade de um aluno estar entre 1,60 m e 1,80 m? Bem, eu transformo essa distribuição em distribuição padrão, normal padrão. 1,60 m vai virar um número, vamos dizer que a média seja 1,68 m. Então 1,60 m vai ser um número aqui um pouco abaixo da média, né? E 1,80 m um número acima da média. Então qual a probabilidade dele estar? Vamos dizer que 1,60 m deu aqui menos 1. Então você vai botar aqui menos 1. Vai dizer qual a probabilidade dele estar entre, na minha distribuição, 1,60 m e 1,80 m. Né? Considerando desvio padrão 10 centímetros, no caso, né? Considerando exatamente isso aí, ó. Minha média deu 1,70 m de altura e o desvio padrão deu 0,1, 10 centímetros, né? Então, qual a probabilidade de estar entre 1,60 m e 1,80 m? Ou seja, qual a probabilidade de alguém estar um desvio padrão a menos da média, que é 1,60 m, e um desvio padrão acima da média, que é 1,80 m. Na normal padrão, que é só você botar média 0 e desvio padrão 1 aqui, é só você calcular exatamente a área abaixo da curva, que está entre menos 1, que seria aqui 1,60 m, né? A normal, e 1, que é um desvio padrão, né? Que seria aqui 1,80 m. Esse 1 aqui é um desvio padrão. Meu desvio padrão eu calculei 10, né? Imaginei aqui na minha mente. Então essa área aqui que dá uma probabilidade de
68,3%. Né? Então, galera, o Jamove é muito bom também, tá? Muito bacana. A gente pode brincar mais com ele na próxima aula, até mesmo com o Jasper, instalar esses caras aqui. E aí, se você tem alguma dúvida, você falou sobre uma atividade. Atividade 5 é sobre a aproximação com a normal. A gente pode ver na próxima aula ela e a 6 para finalizar, né, o curso. Mas é só, basicamente, esquece essa fórmula aqui, tá? Uma posição muito grande, ela tende a uma gaussiana. Isso é só para vocês simularem e verem na prática. E essa é a atividade 6. Que é basicamente isso que eu estava fazendo agora. Ó. Tá? Eu gosto muito do Jamove, porque eu acho ele mais simples. Mas o Jasper tem mais opções, pelo menos o básico. Beleza? Eu vou finalizar aqui. Tem alguma dúvida? Luiz. Se tiver, Luiz, fala aí. Que eu já tenho que finalizar. Mas qual era a atividade que você tinha? Não, nenhuma. A atividade era qual que você tinha, que queria uma ajuda, enfim. Próxima aula a gente vem com o Jasper e com o Jamove aberto os dois e tenta comentar, né, os conteúdos nas duas aulas, inclusive mostrando um pouco de teste de hipótese. Né? E é 10. O 4 mesmo, mas nunca usei o Jamove. Interessante. Baixe ele, instala, pesquisa sobre esses módulos, né? Instala esse módulo que eu mostrei para você aqui. Já fechei. O Dist, procura lá, Dist Action que vai ter. Beleza? Eu vou já finalizando aqui. Deixa eu ver quanto tempo já deu. 37 minutos. Beleza. Boa tarde, Luiz. Eu vou fechar, vou já postar esse vídeo para quem não ver. Próxima aula a gente finaliza, tá? Comentando aí as outras atividades, comentando um pouco do teste de hipótese na prática, sem entrar de fato no assunto. Sim, estamos esquecendo não, calma lá. Tem você aí. É a aula, né? Cadê? É aqui que eu pego. Formulário de inscrição, lista de presença de... Ai, doido, oxi. Deixa eu finalizar aqui a gravação. Lista de presença de Python, de estatística.